Somente no Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas sofrem com ela, a depressão. No topo do ranking das principais causas de incapacitação no mundo, um estudo foi capaz de mostrar que a doença tem uma relação bem próxima a outra grave ameaça à saúde física e mental das pessoas, a insônia. As noites mal dormidas acarretam uma alteração no estado de humor. Atrelado a isso, a tristeza profunda pode tomar conta de quem convive com a insônia, o que pode comprometer automaticamente nos relacionamentos. As minhas noites eram agitadas, porque eu deitava, mas eu só deitava de corpo presente. A minha mente estava no trabalho, estava na minha agenda do dia seguinte, estava naquela ansiedade de saber o que ia acontecer, o que eu precisava resolver. Então, eu não conseguia descansar. E foi justamente a falta de noites de sono tranquilas que acarretaram em novos problemas. Eu estava em estado de cansaço o tempo todo, dores no corpo, mal-estar, não conseguia raciocinar direito, esquecia muitas coisas, ficava esquecida. Thalita acabou diagnosticada com síndrome de burnout, síndrome do pânico e depressão. E o que estava ruim ficou ainda pior. Eu não tinha vontade de sair da cama, eu não via muito sentido nas coisas, não tinha prazer em estar mais ali, não tinha prazer em me cuidar, em levantar, sempre com uma visão muito pessimista do futuro. Tudo desencadeado pelas noites mal dormidas. A insônia é considerada um fator de risco para a depressão. De acordo com o Instituto do Sono, existe uma relação genética entre os dois distúrbios. A pesquisadora Marina Moisés dá detalhes sobre o assunto. São duas manifestações clínicas que andam juntas. Não necessariamente uma causa a outra, mas uma é fator de risco para a outra, justamente porque elas compartilham fatores genéticos e ambientais. A pesquisa entrevistou 1.042 pessoas entre 20 e 80 anos, que apresentavam sinais de insônia, depressão ou ambas as doenças atreladas à saúde mental. O que nós vimos, na verdade, é que os fatores genéticos de má qualidade de sono estão muito próximas, muito similares às origens genéticas de sintomas depressivos. Com isso, reforça a ideia de que não existe muito bem uma relação de causa e consequência. O que existe, na verdade, é uma sobreposição de origens. Pessoas que têm um risco aumentado para um, provavelmente também têm um risco genético aumentado para o outro. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de pessoas sofrem de insônia no país, o que representa um grande prejuízo na saúde de cada vítima. O sono não é só um descanso para o dia seguinte. O sono, além de ele devolver a gente a energia, né, ele também ajuda no sistema imunológico, ajuda na maturação do cérebro em crianças. O paciente com insônia pode ter mais pressão alta, diabetes, infarto, AVCs. Noites mal dormidas que levam a várias doenças e são capazes de ocasionar a depressão. No mundo, já são cerca de 300 milhões de pessoas vítimas da tristeza profunda. A depressão ou o transtorno de humor envolve sintomas de falta de vontade de fazer as coisas, perda de interesse ou prazer, e em algumas situações pode até mesmo aumentar o risco de o paciente cometer suicídio, então pode ter uma ideação suicida. O suicídio é o último estágio de muitos que sofrem de depressão. Mas acredite, recorrer à morte não é a solução. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder e você acompanhou essa matéria. E eu quero deixar à sua disposição o nosso SOS espiritual para você que se identificou com essa matéria por não conseguir dormir e por conta da insônia, você vem tendo outros problemas. Você vem, por causa da insônia, se tornando uma pessoa nervosa, uma pessoa irritada, você vem se tornando uma pessoa que fisicamente tem ficado debilitada porque
não consegue dormir, não descansa, isso acaba desenvolvendo algum problema físico, até dores, enfermidades, enfim, você que por causa desse problema, insônia, não conseguir dormir, não ter paz, você tem sido prejudicado na sua vida profissional, nos seus estudos, isso tem interferido nos seus projetos. Para você poder ligar, para você poder mandar a sua mensagem, entrar em contato conosco, está aí à sua disposição o nosso SOS espiritual. Para ligar, o DDD 48 3216 6162, para você poder mandar a sua mensagem ao 11 3573 3500, ou você pode acessar o pastoronline.com e falar com um dos pastores que estão agora de plantão para lhe atender, para lhe ajudar. Eu vou colocar para você acompanhar agora o momento da libertação. Sexta-feira é dia de limpeza espiritual. O que você vai acompanhar agora é o momento da libertação. O Senhor Jesus realizou esse trabalho no seu ministério quando passou aqui na terra, e Ele nos orientou a continuar libertando as pessoas. Acompanhe. Você tem feito o que aí? Tudo dá errado? Tudo dá errado. É, As portas estão trancadas. tudo. E você entrou na vida dela como? Através do pai dela. É maldição hereditária? É! Você está nessa família há quanto tempo? O pai dela entregou pra mim. O pai dela entregou ela para você. Ele se entregou pra mim e a família toda. E como que foi a vida do pai dela? Uma desgraça. Pura desgraça. Tinha miséria? Total. Tinha doença? Tudo. Vida sentimental da família, como que é? Derrotada. Nunca deu certo com ninguém. E quando ele entregou a vida dele para você, a família, ele entregou para você com qual objetivo? O que ele queria? Riqueza. Riqueza. É. Só que eu dou, mas depois eu quero a alma. Você até dá riqueza Dou. e depois toma posse da alma. É. Tá vendo, pessoal? E a riqueza que ele tanto quis, ele teve? Algumas coisas sim. E aí? Mas depois eu tirei, porque ele é meu. Ele se entregou. E é dívida. É meu. E você quer fazer o que nessa família? Tormento todos eles. Só que a mãe dela é uma desgraçada. Você atormenta? Todos eles. Tem alguém orando? Tem. Tem alguém buscando? Tem. Quem? A mãe dela. E se não fosse a mãe dela, o que você já tinha feito? Eu já tentei matar ela, não consegui. Já tentou matar? Várias vezes. Vem desânimo, boto medo, mas ela tem fé? Você não queria que ela viesse aqui hoje, não? Não. Então, se não fosse a mãe dela orando, buscando, você já teria matado. Ela e os irmãos dela. E você ganhou o que para agir nessa família, quando foi feito o ritual? A avó dela ofereceu 1 por 1. E depois foi o pai dela se entregou para mim. Maldito. Então a maior entrega foi a alma. Penso que é o quê? Dinheiro? Posse? Não. Tá vendo, pessoal? Tá bem agora? Tá leve? Tá em paz? Ela tá abençoada. Em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja abençoada. E esse dia vai ficar marcado para o seu testemunho em nome de Jesus. Você acompanhou o momento da libertação, momento para quebra de maldição, maldição hereditária, maldição que vem do passado. De repente você é uma pessoa que vem tendo problemas hoje e esses problemas já afetaram outras pessoas da sua família, conhecido como problema hereditário, seja uma doença, seja perdas financeiras, seja vício, seja problemas emocionais como depressão, ansiedade, seja qual for o problema.
que se instalou na sua casa, na sua família, na sua vida, você pode se libertar estando conosco nesta sexta-feira. Nessa próxima sexta-feira, venha buscar esta limpeza espiritual para você e para a sua família, se libertando de todos os problemas, de todo o sofrimento. Aqui no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, você pode participar às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando pelo corredor dos 70 iluminados. Está aí as imagens da nossa catedral, estacionamento gratuito, creche para sua criança, uma reunião de poder que você não paga absolutamente nada. Você só precisa dar um passo de fé e estar conosco sexta-feira, buscando a limpeza espiritual. Vamos acompanhar agora a história do Douglas, que chegou vítima de um ritual, mas através da fé, neste campo espiritual, foi desfeita a obra do mal que veio para destruir a vida dele, e assim, uma vez esse mal desfeito, os problemas tiveram fim e a vida dele está transformada. Acompanhe. Eu conheci uma moça aos meus 21 anos e começou a virar um relacionamento, né? E daí a gente começou a namorar. A mãe dela não era a favor da nossa união e com o passar do tempo eu descobri que a mãe dela estava fazendo rituais para me matar. A gente tentava conciliar esse relacionamento, apesar da gente se gostar, a ponto de não atingir a mãe dela. E a gente namorava escondido, saía escondido, fazia as coisas tudo escondido para que a mãe dela não notasse que nós estávamos juntos. Então foi quando ela falou para mim que a mãe dela estava movendo valores, pegando no banco e tudo, para poder fazer esse ritual. E ela foi me dando detalhes, né, sobre como isso estava sendo feito. Então ela pegou um valor de 5 mil e nesse valor ela comprou um vestido de noiva virgem, comprou um bode para que fosse feito esse ritual para me matar. E com o passar do tempo, ela foi me dando mais detalhes e sempre ela vinha com a notícia: olha, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. E de lá para cá, minha vida começou a afundar. Eu tinha 2 pontos de táxi, eu perdi um, tive que vender ele. O outro, meu carro perdeu o freio, do nada. Eu entrei com esse carro debaixo de um caminhão. E quando o meu carro entrou debaixo do caminhão, eu só consegui sair pela porta de trás. Ele ficou encravado mesmo, né? E parece uma coisa que quando eu saí, imediatamente ela me ligou, desesperada, perguntando como que eu estava, porque a mãe dela estava com uma entidade dando risada, falando que tinha quase matado seu namorado. E minha vida foi de mal a pior. Depois disso, eu estava quase entrando em depressão. Aonde eu ia e o que eu fazia, esse trabalho me perseguia. Ele não tinha para onde eu correr, não tinha escapatória. Um dia, eu estava deitado na minha cama e eu percebi que eu conseguia ouvir meus pais ao fundo, na sala, enquanto eu estava no quarto, porém eu não conseguia me mexer. E pouco a pouco eu fui sentindo como se algo, porque não via, eu estava acordado, mas foi apertando o meu pescoço a ponto de eu perder o fôlego. Aquilo foi me oprimindo, aquilo foi me sufocando. E naquela hora eu pensei em Deus e aquilo passou. Diante de toda essa situação, vendo que meus pais iam para a igreja e tal, eu resolvi ir. E chegando lá, na Igreja Universal, eu procurei o pastor.
E contei para ele tudo que eu estava vivendo, toda a situação que eu estava passando, a opressão, a depressão. E ele fez uma oração por mim, e daquele dia que ele fez a oração, eu já senti uma paz. Algo mudou na minha vida. Porém, eu precisava eliminar essa raiz que me ligava ao problema, porque eu ainda não tinha terminado com ela. Desabafei com o pastor, falei para ele, né, o que estava acontecendo, e ele me orientou. Ele falou para mim que, para mim quebrar essa aliança com o mal, era necessário que eu fizesse uma escolha. Ele me orientou, falou sobre o batismo nas águas, e então eu tomei a atitude. Eu entendi o que ele falou, então eu tomei a atitude de terminar esse relacionamento. Mesmo naquela época, achando que eu gostava dela, eu decidi fazer isso. E no dia imediato, né, isso foi num sábado, no dia imediato eu já levei minha roupa e decidi me batizar. E depois desse dia do batismo, né, tudo começou a mudar, eu comecei a sentir a paz, não sentia mais a opressão que eu sentia, abandonei amigos, abandonei festas, lugares e pessoas e comecei a investir no sonho de Deus. Fui batizado com o Espírito Santo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, então a minha vida passou a ser totalmente blindada, né? Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Quer dizer, as entidades que outra hora atormentavam a minha vida, vinham em meus pensamentos, me perseguia, hoje eles não têm mais acesso por causa dessa blindagem do Espírito Santo, né? Eu entendi que todo aquele trabalho que foi feito para destruir a minha vida se transformou em bênção. Quer dizer, Deus entrou de uma forma na minha vida que tudo mudou. E esse mudou foi por completo. Ele mudou o meu interior, ele mudou os meus pensamentos e ele restaurou a minha vida toda. Então eu conheci que é a minha atual esposa hoje e juntos nós somos felizes. Hoje a minha mente ela é totalmente blindada. Nenhum mal consegue entrar e atingir os meus pensamentos. Tudo por conta da blindagem que eu tenho através do Espírito Santo. Você sabia que as forças espirituais do mal podem atingir qualquer área da vida de uma pessoa? Seja naquilo que se vê ou não. Onde o mal consegue atingir, imediatamente se vê a materialização de problemas e destruição daquela área. E uma área atingida é o início da destruição de uma vida. Por isso, na sessão espiritual do descarrego, corrente das 7 orações para a limpeza espiritual completa. Durante 7 sextas-feiras, você receberá em um papel a oração transcrita de um homem de Deus. Orações que determinarão a libertação completa de sua vida em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E você pode estar conosco buscando essa limpeza espiritual total e completa. Sexta-feira, aqui no Templo Maior, às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando por esse corredor de fogo e poder. Você passa orando, está aí as imagens de oração realizada pelos 70 iluminados. Por isso que é um caminho de fogo e poder. Você passa, mas o mal não pode passar. Você passa e as orações são realizadas para desfazer as obras do mal. É através dessa corrente de limpeza espiritual que os feitiços são desfeitos, invejas, pragas rogadas, maldições hereditárias são quebradas. Se você aceita a nossa ajuda, porque está cansado, sobrecarregado e quer mudar de vida,
dê esse passo de fé e esteja conosco sexta-feira nessa poderosa corrente de limpeza espiritual. Você pode estar aqui no Templo Maior, como eu citei, ou na Universal mais perto de você. Agora é momento de nós unirmos a nossa fé. Vamos falar com Deus porque Ele pode todas as coisas. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, pedimos que o poder do Senhor venha se manifestar, porque o Senhor agindo não há quem possa impedir, e o Senhor agindo a cura, a libertação, o Senhor agindo a transformação de vida, até mesmo porque o Senhor prometeu fazer nova todas as coisas, e tudo que essa pessoa quer é de fato uma nova vida, porque essa vida que ela tem levado de sofrimento, miséria, doença, vícios, brigas, tem feito ela só sofrer. Pessoas que chegam até pensar em morrer, quando na verdade ela não quer morrer, meu Deus, ela quer mudar de vida, ela quer ser feliz. Então que através dessa oração ela se levante, ela se fortaleça, que através dessa oração, como um sinal, ela encontre paz e assim, meu Deus, ela venha buscar essa nova vida. É o que eu te peço, entregando todos em tuas mãos. E quem crê, diga assim seja, diga graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, a oração da fé foi feita. E eu tenho certeza que o poder de Deus está aí se manifestando na sua vida, para curar, para libertar, para fazer não apenas um problema ser resolvido, mas para proporcionar para você uma nova vida. Então, dê um passo de fé, convido você para esta sexta-feira, para a sessão do descarrego, mas antes mesmo de sexta-feira, eu convido você para este domingo. Está aqui, o domingo da entrada no reino de Deus. Essa é a proposta de domingo. Entrar no reino de Deus é você receber uma nova vida. Sim, uma vida de prosperidade, de saúde, de paz, de uma família unida, feliz e, sobretudo, de você ter a certeza da salvação da sua alma. Então, esteja conosco neste domingo, especialmente às 9h30, na concentração de fé e milagres. Aqui no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, ou na Universal mais perto de você. Eu vou encerrar minha participação deixando esse convite especial para domingo, o domingo da entrada no reino de Deus. Forte abraço. Você já entrou em muitos lugares ao longo da sua vida. Na escola, em casa, na empresa, no hospital. Entrou até em relacionamentos, em dívidas, em problemas. Mas e no reino de Deus? Você já entrou? Um lugar onde a paz é verdadeira, onde a alma encontra sentido. Um lugar que não é físico, mas é mais real do que tudo o que você já conheceu. A entrada está aberta e em suas mãos a decisão de entrar. Neste domingo, 25 de maio, o domingo da entrada no Reino de Deus. Às 7, 9h30 e 18h, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Encontre o templo mais próximo pelo localizador universal.org/localizar.